Bem, colegas, então nós vamos dar início à nossa aula de reuso, só lembrando, contextualizando a aula no que a gente viu da última, relativamente à questão das mudanças conceituais. Nós vimos que tinha o conceito higienista e agora tem esse novo paradigma, onde nós buscamos repensar o modo como gerimos as águas no contexto urbano. Isso inclui as águas pluviais, isso inclui o abastecimento, a gestão da água potável e também da água residuária. Lembrando também que nós não trataremos mais a água com esse nome, água residuária, né? Só pelo costume nós vamos eventualmente repetir, mas nós devemos tentar trabalhar não só em nós, mas também na nossa educação ambiental com as pessoas onde estivermos, demonstrando que esse conceito mudou, né? E não é de agora, desde a década de 90 do século passado, que nós não trabalhamos mais pensando na água residuária como resíduo, né? Na verdade, os resíduos como resíduos, mas sim como recursos, né? Isso até em resíduos sólidos e no contexto da água também. Aliás, a nossa própria lei, há que se lembrar que a água é um bem dotado de valor econômico. Então, nós devemos recuperar a água que se transforma em esgoto, e isso é perfeitamente possível através da tecnologia disponível. Nós vimos a definição do reuso, né, que é definido como essa água recurso, né, essa água reutilizável, essa água que tem que ser recuperada, ou água recuperável. Então nós temos que pensar que essa água de qualidade inferior, né, seja tratada ou não, ela tem sido usada e deve ser usada, só que de forma criteriosa, né? Então nós vimos exatamente o fato de que nós já fazemos reuso sem saber, de qualquer maneira, o chamado reuso não planejado, é um reuso acidental, e nós devemos alterar a forma como o país faz reuso, indo na direção do reuso planejado de água. Nós vimos isso, que nós podemos fazer este reuso de forma acidental, não planejada, mas nós devemos buscar o reuso planejado. E, no nosso caso, o reuso planejado ele pode ser direto ou indireto. E esse reuso do tipo direto, ele pode ser também potável ou não potável. E nós devemos planejar a nossa reutilização, definindo muito bem o uso pretendido. E a partir da definição desse uso pretendido, nós vamos traçar todo o planejamento para condicionar a água, recurso, a água reutilizável, para o uso pretendido. E aí nós vamos projetar o tratamento adequado, avaliar a adequação da qualidade da água após o tratamento em consonância com a legislação e com as recomendações e normativas vigentes, e aí sim aplicar na planta de reuso, na intervenção do projeto de reuso. Então nós temos essa água planejada, né, disponível, portanto, para várias formas de reuso. E aqui nós elencamos nesse quadro algumas, extraídas lá do artigo do Respanol, que nós vamos recomendar a leitura. A forma de reuso pode ser do tipo direta ou indireta, pode ser planejado e não planejado, pode ser também potável, não potável, e nós podemos ter o tipo potável direto e o tipo potável indireto. Vamos ver rapidamente. O indireto, o direto. O direto é o uso planejado dos esgotos para qualquer finalidade, seja uso industrial, irrigação e água potável, ali dentro do contexto da residência, dentro do contexto da indústria, dentro do próprio local onde o efluente é gerado. Ali também ele é diretamente reusado após tratamento. Isto é,
nós não vamos levar ele para um outro local. Nós não vamos gerar um efluente aqui e reusá-lo numa outra subbacia, numa outra localidade. Ele é gerado ali e ele é ali também aplicado. O indireto é quando a água, ela potável, ela é utilizada, né? E aí ela, depois que ela for utilizada, quer para uso doméstico ou para uso industrial, ela vai ser descartada nas águas superficiais, né? Então, uma vez descartada nas águas superficiais, ou mesmo se você fizer descartado nas águas subterrâneas ou acidentalmente chegando até lá através da infiltração, você eventualmente vai utilizar novamente essa água que ficou ali acumulada, ou que corre ou que escorre no rio, ou que ficou acumulada em um determinado reservatório. Agora, claro que depois que você utilizou e você lançou essa água, ela vai passar por um processo de diluição, e é aí onde se caracteriza esse viés indireto da reutilização, né? Então nós temos o planejado e o não planejado. O planejado é o que nós queremos fazer. É urgente que o Brasil comece a fazer reuso planejado. E esse reuso planejado é aquilo que você realiza depois, como nós comentamos anteriormente, quando você, a partir da determinação dos usos pretendidos, você traça todo um critério de projeto, de concepção para intervir. É uma ação planejada, é uma ação consciente, você não faz de qualquer maneira. E aí você usa essa água de forma planejada, de forma consciente, né? E aí você depois, eventualmente, vai descartar essa água, mas aí já tendo passado por todo um processo, tendo passado pela planta, né? Pelo sistema que tratou e que reusou, né? E aí você vai fazer isso adiante do ponto de descarga do efluente a ser usado. O não planejado nós já fazemos o tempo todo. Então é aquilo que eu tenho dito, nós fazemos na torança, né? Nós fazemos de qualquer maneira, nós fazemos sem controle, nós fazemos sem consciência do que estamos fazendo, né? É não intencional, você não controla, você simplesmente vai lá, capta a água, né? E a água você não sabe o grau de contaminação dela ou o grau de tratamento dessa água, você não utiliza essa água, lança fora muitas vezes sem tratamento e aí acaba às vezes até reaproveitando essa água sem qualquer critério. O potável, bom, não há muito o que falar a esse respeito, tem o objetivo do abastecimento e deve atender à portaria do Ministério da Saúde de potabilidade. E o não potável é aquele que é para atender a todos os requisitos, todas as demandas, né, que não precisa para aplicar essa água de uma qualidade tão restritiva, né, de uma qualidade tão criteriosa. Então você pode fazer o uso de qualidade inferior, seja para fins industriais, seja para recreação, irrigação, descarga em vaso sanitário, entre outros, né? Então você pode reutilizar essa água para outros fins, nós chamamos fins menos nobres, né? O potável, ele ainda pode ser subdividido em potável direto e potável indireto. O potável direto, o esgoto ele é recuperado e através de tratamento avançado ele é injetado diretamente no sistema de água potável, e esse sistema, claro, ele é modificado porque você vai ter que construir reservatórios de controle antes de você fazer a mistura em reservatórios que vão pressurizar as redes de abastecimento, os anéis de abastecimento, os setores pitométricos. Agora vejam, eu recomendo, já falei e vou repetir, a leitura do artigo do Ivanildo Respanol, a inexorabilidade do reuso potável direto. Ele publicou isso na época ali da crise do Cantareira, lá em São Paulo, em 2015. É um artigo que eu entendo que é clássico no reuso do Brasil e que deve ser lido por qualquer acadêmico na área de engenharia sanitária e ambiental que, quando estiver versando, tratando, aprendendo, discutindo, né, e internalizando os conceitos do reuso, né? E ele vai tratar exatamente do reuso potável direto. Bem detalhado, bem interessante, vale a pena a leitura. O reuso potável indireto, o esgoto, uma vez ele
passado por aquele processo de tratamento, ele vai ser lançado lá nas águas, né? Vai ser lançado no rio, vai ser lançado, vai ser infiltrado. E aí, uma vez lançado nessas águas, para disposição, e aí, claro, né, acaba passando pelo processo de diluição natural, né? E aí ele vai a posteriori ser captado, vai passar pelo tratamento natural e aí vai passar para a utilização novamente da mesma água para fins potáveis. Então, basicamente, nós temos essas formas de reuso aí do ponto de vista das características de como o reuso é feito. Então, nós temos aqui só um detalhamento de cada um dos tipos. Aí nós podemos só rapidamente ler para fechar o conceito, né? Essas definições de conceitos elas foram apresentadas por Metcalfe-Eddy, né? E não modificou mesmo no Metcalfe-Eddy mais atual, certo? Que é o de 2016. Muito bem, então o reuso planejado da água significa o uso deliberado, direto ou indireto, de águas residuárias recuperadas, incluindo o controle físico-químico e bacteriológico da água durante o seu fornecimento para o uso. O reuso não planejado da água, por sua vez, ele é o uso acidental de águas. E essas águas são águas recuperáveis. E isso é feito após a sua descarga e sem nenhum controle. É o que fazemos o tempo todo no Brasil. Um exemplo é a captação de água de um rio a jusante de uma descarga de água residuária tratada. Ou pior, não tratada, né? Imagina. Então aqui eu coloquei esse esqueminha para a gente buscar entender basicamente essa coisa dos conceitos de reuso, né? Então imagine que você tem aqui o ciclo hidrológico, a água está em estado líquido por meio do abaixamento da temperatura, que é pelo resfriamento. Esta água é condensada, ajudada pelo vento. A corrente atmosférica de uma montanha elevada, que pela temperatura ajuda a formar a nuvem condensada. E o vento movendo a nuvem é disso a chuva formada. E o vento movendo a nuvem, depois da terra ensopar, por meio da evaporação, torna o espaço voltar, reproduzindo o processo que eu acabei de lhe tratar. Pronto, essa é a noção que o matuto nordestino tem do ciclo hidrológico, muito precisa. Então o ciclo hidrológico está aqui, nós intervimos nele, captamos a água, seja superficial ou subterrânea, fazemos uso dela em uma malha hidráulica de abastecimento urbano. Daí nós também, através de uma outra malha hidráulica de coleta desses esgotos, nós transportamos esses esgotos até uma área conveniente para tratar esse esgoto. E aí, a partir do momento, nós temos aí uma água que tem uma qualidade adequada para o reuso, né? E aí a questão é, nós fazemos o reuso e esse reuso, né, ele é para qual uso? Ele é para um outro uso? Porque se for para um outro uso pretendido, então ele não pode ser caracterizado como reciclagem. Entenda isso. Nós tratamos a água, nós condicionamos ela em termos de sua qualidade para um uso pretendido, e aí destinamos essa água agora para um outro uso que não o uso original aqui na malha hidráulica. Ou isso, ou destinamos para a infiltração como destino final, certo? Então, neste caso aqui, nós estamos falando de reuso, o que é diferente da reciclagem. Por quê? Porque intervindo no ciclo hidrológico, nós usamos essa água de algum modo. Uma vez usando essa água e contaminando ela, nós passamos ela por um processo de tratamento que gera uma qualidade adequada ao uso pretendido, e aí nós reinjetamos essa água no mesmo uso original. E aí normalmente isso é muito comum em processos industriais que utilizam água no seu processo. Só para você ter um exemplo, mesmo que você estivesse em uma indústria e você fizesse o uso da água residuária no processo
e aí o uso da água no processo, depois gerando água residuária industrial, e se você tratasse essa água e destinasse ela para descarga de vaso sanitário ou para irrigação lá do gramado, lá da área da diretoria, lá da empresa, da indústria, você não poderia mais chamar aquilo de reciclagem, pelo menos no uso estrito do termo, relativamente ao processo industrial original. Então, e essa é a diferença entre o reuso e a reciclagem, né? Nós fazemos outro uso, então é reuso. Nós fazemos o mesmo uso da mesma água, apenas recondicionada em um processo de tratamento de recuperação de qualidade, então nós estamos chamando isso de reciclagem, né? E eu tenho proposto sempre a integração entre o aproveitamento da água de chuva, veja bem, não é reuso, mas eu estou propondo a integração do reuso com o aproveitamento das águas residuárias e estou chamando isso de reuso integrado de águas residuárias e de chuva. Então nós estamos fazendo o aproveitamento da água residuária, da água de chuva, cai no telhado, coletamos, fazemos a devida filtragem, mandamos isso para um sistema de armazenamento. Desse sistema de armazenamento nós damos os usos múltiplos adequados, sejam quais forem, seja doméstico ou externo ao contexto do uso doméstico, como por exemplo, muitas vezes essa água pode ser utilizada até para cozinhar e sendo feito devido ajuste, né? Especialmente em regiões de grande escassez, tem sido autorizado esse tipo de uso, né? Então, observe que nós vamos propor um reuso que possa, inclusive, melhorar, né, a qualidade das águas que vão ser dispostas no meio ambiente, né? E aí nós vamos estar diminuindo a carga ajusante do ponto de lançamento dessas águas, quer no rio, quer na infiltração do solo. Muito bem, então aqui só um esquema para fixar o conceito. Nós temos o reuso do tipo indireto e ele é não planejado, né? Então você tem o esgoto que é gerado, você trata o esgoto e aí, considerando a direção do fluxo do rio aqui, né, você vai lá na frente tomar essa água bruta, captar essa água bruta, é uma água que já tem esgoto tratado diluído nela, né? E aí você faz o uso dessa água. Esse é um reuso indireto e ele é não planejado porque, eventualmente, você não condicionou adequadamente essa água ou não se preocupou que essa água estivesse na qualidade adequada para o uso que você está propondo aqui na frente. Essa que é a grande questão que precisa ser avaliada com muito sério pelos sanitaristas. O outro tipo é o reuso indireto, esse sim agora planejado. No reuso indireto planejado, como você pode observar aqui na figura, você tem o centro urbano, o esgoto tratado através de uma ET, e aí esse esgoto tratado através de uma ET, ele vai eventualmente ser lançado aí num ponto adequado, considerando o fluxo do rio aí, em que pese o fluxo do rio, e uma parcela dessa água, eventualmente, a preferência é o conceito do reuso do tipo efluente zero, onde você busque reaproveitar toda essa água, mas não sendo esse possível, você vai eventualmente descarregar algo dessa água, mas pelo menos ela foi tratada adequadamente para isso, e a parcela de água recuperada, ela vai ser lançada, no caso, a montante do reservatório do abastecimento de água, para que possa ser feito, vamos dizer assim, uma espécie de suprimento dessa água recuperada. Então você vai propor que essa água que vai ser tratada tenha uma qualidade excelente, né? Vamos fazer passar por um processo de tratamento que deixe a água realmente excelente para fins potáveis, muitas vezes lançando mão de tratamentos assim mais de maior qualidade de eficiência de tratamento de remoção
em termos de matéria orgânica, em termos de nutrientes, em termos de patógenos. E aí nós vamos lançar essa água a montante para efeito de diluição, e esse reservatório do abastecimento da água se tornará água bruta, que passará, é claro, pelo processo de tratamento para tornar potável, e aí é feito o uso. Então nós temos aí um reuso indireto planejado. É claro que aí nós temos diferentes níveis de tratamento, dependendo se o uso é mais exigente ou menos exigente. Isso é algo que você já conhece em relação ao tratamento, mas aqui nós estamos pensando o nível de tratamento em relação o potencial de se reaproveitar essa água. Então, muito bem, se o reuso é potável, ele vai ser o mais exigente possível, e portanto você vai ter que lançar a mão do tratamento avançado. É importantíssima a leitura do Respanol 2015 relativamente ao reuso potável direto, a inexorabilidade do reuso potável direto. Por favor, aos engenheiros aí, colegas, leiam este artigo, está disponível na revista DAI, certo? Pode fazer lá o download gratuito, e também está no Google Sala de Aula de vocês. Muito bem, o reuso potável, portanto, é o mais exigente. Aí começa a diminuir o nível de exigência à medida que nós vamos destacando aqui. Irrigação de culturas alimentícias. É claro que aqui nós vamos ter uma divisão de irrigação de culturas alimentícias consumidas cruas e irrigação de culturas alimentícias que vão passar por todo um processo de descasque, de lavagem, etc., e de cozimento. No caso aqui, é claro que você vai ter uma maior exigência nas culturas consumidas cruas, claro. Então você vai ter a recreação irrestrita, ou seja, você vai lá tibungar lá no rio, lá beber a água, quase se afogar, e aí você eventualmente tem que ter um tratamento bem mais exigente do que se você tivesse uma recreação restrita, né, sem contato direto com a água, etc. Mas no caso da irrigação irrestrita, para ter contato com a água, né, inclusive quase se afogar lá e beber um pouco dessa água, que pode acontecer eventualmente, mas principalmente o simples contato com a pele, etc., você precisa ter um uso mais exigente. Aí você segue para a irrigação urbana e restrita, aquela em que você faz a irrigação, digamos assim, de parques, onde as famílias vão lá fazer piqueniques e vão sentar na grama, e aí tem acesso àquela área. Então você precisa garantir um nível mais exigente, mas você começa a diminuir o nível de exigência na comparação com os usos mais nobres, como é o caso do reuso potável. A recreação restrita, né, como nós comentamos já, portanto vai requerer um nível de irrigação menos exigente, ali mediano. A irrigação urbana restrita, aquela em que você faz a irrigação, por exemplo, de uma praça, mas você impede, você coloca barreiras para que a comunidade tenha acesso àquela área gramada, né? Então vai estar ali embelezando, vai ter a irrigação, vai estar tudo muito bonito, mas você não tem acesso, você não pode colocar lá seu pano de piquenique, por exemplo, né? O uso industrial, esse uso, eventualmente, ele pode ser menos exigente na medida em que a água não seja utilizada no processo, né? Muitas vezes você precisa utilizar a água, por exemplo, para uma caldeira. Então a exigência vai ser para o uso pretendido. Então tem que evitar contaminantes que possam causar incrustações, etc., salinidade. Aí é outra questão que vai ser tratado. Mas do ponto de vista sanitário, você vai ter que você não vai ter tanta preocupação assim se não for diretamente no processo. Se for a água diretamente no processo, por exemplo, indústria de bebida, você vai ter que fazer tratamento avançado. Aí ele pula lá para o mais exigente. Isso também é a depender da situação. Mas o reuso industrial está sendo posto aqui como cada vez menos exigente, porque no reuso industrial normalmente é feito para utilização indireta, no sentido de sistemas de resfriamento lá, de troca de calor, né? E você tem aí instalações de vapor, né? de caldeiras. Então não é algo assim do ponto de vista de tanta objeção sanitária, e daí a razão pela qual fica menos exigente, certo? O reuso ambiental e ornamental
também, né, você coloca ali uma lagoazinha e os patinhos na lagoa, etc. E você está apenas naquela pontezinha lá beijando sua namorada, não tem assim tanto problema, né? Você está ali no jardim olhando ao longe o lago e com aquela sensação de paz. Então é ornamental, é só para causar aquele embelezamento. Ou ambiental, você está fazendo uma regularização de uma vazão de um rio que está passando ali para poder manter o fluxo de base, você está complementando a água que já passa ali com a outra água de reuso. Então, dado o devido tratamento, esse tratamento não precisa ser tão exigente, é claro, avaliada a situação caso a caso. Por exemplo, se essa vazão aí no futuro, lá em alguns quilômetros lá na frente, se junta com um rio importante, que lá na frente é captada a água, precisa ser feito um estudo de depuração, e é preciso ser feito um estudo de contaminação, porque nós teremos ali um reuso potável indireto a jusante, né, e alguns quilômetros lá na frente. Então, estamos colocando aqui de formas bem gerais as exigências de tratamento, mas tudo isso aqui, meus colegas, tem que ser avaliado caso a caso no contexto da decisão de reutilização, função do uso pretendido, função do impacto que vai ser causado do lançamento, não só no ponto, mas também quais são as consequências ali a jusante, principalmente porque a jusante nós eventualmente teremos outros usos. E a irrigação, por fim, para culturas não alimentícias, né? Então forrageiras, culturas de frutíferas, para árvores e para manutenção ali de determinado, vamos dizer, jardins, etc., né? Culturas que não sejam alimentícias, você pode lançar mão de uso menos exigente. Claro, de novo, avaliado caso a caso, porque poderemos cair no caso de ser acesso restrito, acesso irrestrito, o grande problema do contato com o uso, certo? Então, aqui nessa figura aqui, adaptado lá do livro lá da Agência de Proteção Americana, né, a USEPA, US EPA, né, então você tem aqui as exigências técnicas do reuso, e você tem aqui de um lado o aumento do nível de tratamento, então você tem desde o tratamento primário com sedimentação, passando pelo secundário com desinfecção, que é o mais comum agora no Brasil, ou tratamento secundário com desinfecção e filtração, e indo aí lá para o nível do tratamento avançado, incluindo até processos oxidativos, né? Então você tem um aumento do tratamento, e aí você tem que avaliar a seguinte questão: o aumento do tratamento se dará tanto mais ocorra o aumento da interação humana com esse recurso, né, com o reuso, né? E aí é lógico que tanto mais aumentado o nível de tratamento por conta do aumento da interação humana, tanto mais serão os custos que terão que ser desprendidos para isso, né? E aqui temos então, portanto, alguns exemplos. Por exemplo, tratamento primário com sedimentação, ninguém recomenda o reuso. Quem é doido de recomendar o reuso fazendo apenas um tratamento primário, por exemplo, um tanque séptico? O tanque séptico depois segue para o reuso. Absurdo. O tratamento secundário e desinfecção, já podemos propor pelo menos irrigação de silvícolas, pastagens e plantas com processamento industrial, então estamos falando aí de forrageiras. Podemos fazer um reuso estético, podemos fazer um reuso industrial, como nós comentamos agora há pouco, né, para troca de calor, para refrigeração. Podemos fazer a recarga de aquífero para fins não potáveis, certo? Então esse seria o que nós poderíamos fazer com esse nível de tratamento. O nível de interação não é tão grande assim e os custos também não são lá tão proibitivos. Quando a gente vai para o tratamento secundário com desinfecção e filtração, aí há um aumento da interação humana, portanto, no tipo de reaproveitamento dessa água, os custos também vão aumentar proporcionalmente, e aí você pode aplicar para o reuso urbano. Então você tem aqui a irrigação de parques, lavagem de veículos, descarga de vasos sanitários, irrigação de plantas alimentícias e não processadas, e o reuso recreacional de contato não intencional, como é o caso, por exemplo, da pesca e da navegação. Então andar de jet ski, nem pensar, né? Mas você pode ali num barco, numa lancha, né,
ou numa voadeira, o contato vai ser não intencional, vai ser esporádico, vai ser aleatório, né? E a pesca. Agora, se vai tibungar dentro da água, aí não. Aí é diferente. O tratamento avançado é o mais caro conhecido, a tecnologia das mais avançadas hoje disponíveis no mundo. E você tem o reuso indireto potável, permitido por recarga de aquíferos, o reuso indireto potável com incremento em águas superficiais, por exemplo. Muito bem, então, continuando aqui, vamos ver mais algumas definições e conceitos relativamente a essa nossa área do reuso. Com relação à questão da recuperação de água, eu tenho falado isso nos artigos, você vai ouvir falar muito, que é Wastewater Recovery, e a recuperação de água, você vai eventualmente ouvir falar também Wastewater Diversion, que é exatamente essa recuperação da água como fonte, como um recurso hídrico alternativo, né? Então essa recuperação da água é a renovação da água até a sua qualidade original por meio de tratamento e processamento. Então, pensando aqui em nós, aqui no reuso, significa o melhoramento dessa qualidade de água para que essa água seja utilizada. E aí nós estamos falando do reuso direto, ser utilizada diretamente. Né? Agora, inclui frequentemente esse mesmo termo, recuperação de água, o fornecimento de água recuperável, né? Até o local de sua utilização e o próprio processo de utilização. Então, é disso que trata a recuperação da água. A água residuária recuperada, portanto, será ou a água recuperável ou a água reaproveitável, né? É aquela, né, que, como resultado do processo de recuperação, torna-se não objetável. Agora você aceita a água para o uso direto determinado ou para um uso devidamente controlado. Mas aqui cabe a pergunta. Seja honesto com você mesmo, o acadêmico de engenharia ambiental que vai estar saindo por ali fazendo educação ambiental, propondo o reuso e dando palestras e advogando, projetando e implantando sistemas, controlando sistemas de plantas de reuso. Responda essa pergunta com honestidade para si mesmo. Você está aqui no Brasil, no contexto brasileiro, você conhece os problemas nacionais, os problemas do saneamento nacional, os problemas das concessionárias. Eu lhe pergunto, você teria coragem de beber essa água, pensando no reuso potável direto? Você teria coragem de andar lá, de entrar num barco, entrar numa voadeira, entrar num pedalinho romântico com a sua namorada, com o seu namorado, e sair por aí sabendo que aquilo ali é água de esgoto tratada e está sendo reusada? Qual é a sua opinião a respeito? Você utilizaria normalmente? Ou você tem, pelo menos a priori, preconceito de utilizar? Ou você não tem preconceito. De repente você já estudou o suficiente sobre o assunto e você agora formou um conceito. E aí, por conta do seu conceito formado, você simplesmente não é doido de entrar naquela água, digamos assim, né? Qual é a sua opinião a esse respeito? Reflita, pare para pensar. Porque você depois vai se tornar um influenciador das pessoas na sociedade, como profissional especialista. Você vai ser convidado, você vai ser consultado a esse respeito. Agora pense, você teria coragem de colocar você ou algum de seus familiares naquela situação? Porque se sim, então vá lá e advogue em paz. Se não, então tente entender quais são as razões por que não e tente alterar isso, ajustar isso e formar bem a sua opinião para que quando você for lá orientar e influenciar as pessoas, você também coloque nelas o mesmo senso de cuidado, o mesmo senso de temor e o mesmo senso de responsabilidade para fazer a prática. Sim, fazer a prática. O reuso deve ser aplicado, mas deve ser aplicado de tais e tais e tais maneiras, ou seja, garantindo a qualidade do projeto, garantindo a qualidade do efluente, garantindo a qualidade da operação da planta, garantindo que as pessoas tomarão conhecimento dos cuidados que têm que ser tomados a esse respeito, a população usuária, enfim. Então vamos recuperar essa água? Vamos. Mas vamos também estar conscientes, a partir de nós,
de que nós vamos utilizar, mas como vamos utilizar. Muito bem, aqui tem um esquema para fixar, né, lá da Agência Nacional de Águas, sobre entender essa ideia de uma vez por todas do reuso do tipo direto e do tipo indireto. Então aqui nós temos um rio, começando aqui pelo reuso indireto, nós captamos essa água, levamos para uma estação de tratamento de águas. Na sequência, nós mandamos aqui essa água potável, segundo a portaria do Ministério da Saúde, para uma malha de distribuição. E nessa malha de distribuição nós temos a malha de coleta dos esgotos, que levam esses esgotos até uma estação de tratamento de esgotos. Ora, é a partir daqui, nesse contexto, onde você tem o reuso direto, na medida em que você utiliza esse esgoto no próprio contexto onde ele foi gerado. Então você tem aqui uma planta de reuso na área da ET, então nós temos aqui o reuso direto. Ou poderia ser que em uma residência, captando a água de um poço e utilizando essa água devidamente potável, condicionada para potável, você teria aqui uma estaçãozinha de tratamento de nível residencial ou de cluster residencial, né, de blocos de residências, poderia ser também o caso. E aí dentro daquele mesmo contexto, né, você teria o lançamento, a disposição da água tratada para um reuso direto no contexto da própria residência. Esse é o reuso direto. Agora, a partir do momento que esse efluente, no caso aqui, passando pela ET urbana, vai na direção ou de infiltrar no aquífero, ou de ser descarregado em um rio que a jusante será captado para utilização potável, nós já estamos falando agora então do reuso indireto. Então eu tratei aqui e infiltrei e eventualmente essa água foi captada no futuro pelo poço. Pois bem, como ela foi captada pelo poço e o poço havia recebido o esgoto tratado, portanto nós estamos falando de um reuso do tipo planejado e indireto. Do mesmo jeito no rio. Estamos falando de uma água que foi captada aqui, mas essa água ela havia recebido uma descarga do corpo aquático proveniente de uma estação de tratamento de esgotos, a montante. E aí, Deus queira que a diluição e o processo de autodepuração tenha sido suficiente para, sendo feita a captação, a ETA conseguir remover tudo o que precisa remover para tornar essa água potável. Eu tenho críticas a esse respeito, porque nós vamos depois tratar no futuro, inclusive vamos fazer comunicações científicas a respeito disso, de fármacos, né, PPCBs, que são os produtos de cuidados, né, de higiene e cuidados pessoais do banho, e nós temos os chamados disruptores endócrinos, né, nós temos os micropoluentes aí, que são lançados nas águas residuárias e que as estações de tratamento não removem, vamos dizer assim, de modo estatisticamente confiável, pelo menos a grande maioria dessas estações de tratamento, e as que removem ali razoavelmente, ainda não podemos dizer que é suficiente, são estações do tipo lodos ativados, por exemplo, cujos custos são proibitivos para universalizar o saneamento, né? Pelo menos em países em desenvolvimento, em países ainda emergentes. Então, lembra da reciclagem? Vamos fixar aqui. Reciclagem de águas residuárias, nós temos o uso das águas reaproveitáveis, que são coletadas e são redirecionadas dentro do mesmo esquema de uso. Então ele não vai exportado para um outro local. Por exemplo, se você tratasse a água, colocasse um caminhão-pipa, levasse lá para um canteiro de uma avenida para poder fazer irrigação, pronto, ali você estava fazendo o reuso. Mas se você aproveita essa água dentro do mesmo esquema de uso da água, você não está fazendo agora reuso, você está fazendo um tipo especial de reuso, você está fazendo a reciclagem. Então o reciclo ele é praticado, como eu já havia mencionado, frequentemente nas indústrias, né? Ao nível de operação de planta industrial. Também se utiliza como sinônimo o vocábulo reciclagem. Muito bem, aí temos a definição do reuso indireto da água, também conhecido como reuso natural da água, que a gente faz. Significa o uso de águas dos mananciais, aos quais foram anteriormente lançadas águas já utilizadas.
Então você tem aí em cursos d'água, significa que em algum ponto do rio foram lançadas águas reaproveitáveis, tratadas ou não, e ou não aqui é que é o grande problema que vocês agora têm que evitar, e que estas águas são captadas em um ponto mais ajusante, lá na frente, após sofrerem uma diluição e uma autodepuração. Neste caso, nós teremos certamente a possibilidade de fazer o reuso, e fazer o reuso com segurança relativamente à remoção de fármacos, relativamente à remoção de PPCBs, relativamente à remoção dos disruptores endócrinos, etc., né, os micropoluentes. Aí sim, aqui tudo bem. Nós estamos dando um processo avançado de tratamento para essa água que vai ser capaz eficientemente de remover esses microcontaminantes. O reuso potável direto, bom, esse é sério, né? É uma forma de reuso que vai envolver aí a introdução das águas recuperáveis e que são recuperadas diretamente no sistema de abastecimento público de água. E aí vai possibilitar a mistura dessas águas recuperáveis, né, que são recuperadas, com a água de abastecimento normal do sistema. Não é uma forma recomendada de reuso na maioria dos países, porque ainda existe uma pouca experiência sobre esse assunto, mas está cada vez mudando, né? Então nós temos aí autores, inclusive já nacionais, de olho nas iniciativas internacionais, propondo que o Brasil vai passar por isso inexoravelmente no futuro. A inexorabilidade do reuso potável direto. Deixa eu dizer que na Alemanha já se bebe a própria urina lá, né? Claro, eu estou brincando, é devidamente tratado, mas lembra, né, a custos superiores a $8 o metro cúbico. Né? Nós estamos falando aí de R$40 uma caixa d'água de 1.000 litros. Quanto é que você paga por uma caixa d'água de 1.000 litros da KGS? R$2 e pouco, certo? Então compare a diferença entre o custo de beber uma água natural do aquífero Missão Velha, tratado, simplesmente desinfectado com hipoclorito de cálcio e lançado na rede coletora, e você paga R$2,50 por uma caixa d'água de 1.000 litros, né? Ainda acha ruim. Lá na Alemanha eles têm que pagar R$40 por uma caixa d'água de 1.000 litros em algumas cidades, porque eles fazem reuso potável direto. O reuso potável indireto é o reuso potável que envolve aí a introdução de águas residuárias recuperadas em um manancial de água bruta, superficial subterrâneo. Então, antes da captação da água, ocorre a diluição, ocorre a assimilação, a autodepuração das águas residuárias no corpo receptor. Pronto, é o que nós já havíamos comentado. Aí você aplica e faz o reuso, né? O reuso agrícola é um tipo de reuso, né, onde você recupera a água e aplica na irrigação para a agricultura de sustento ou produção de forrageira ou para a dessedentação de animais, etc. Né? A recarga de lençol freático pode ser uma consequência dessa modalidade de reuso. Por quê? Porque ao fazer o reuso agrícola, você na verdade está infiltrando, dispondo o esgoto no solo e garantindo a recuperação. Claro que descontada a evapotranspiração da cultura. Então aí a gente fecha esse esquema onde você tem os tipos principais de reuso, né? E aí nós temos especialmente o reuso no contexto urbano, né? Mas nós temos também outros tipos, né? Imagine, nós temos, se você considerar a fonte de onde vem o recurso hídrico para aplicar, você tem reuso urbano, você tem recreação, você tem aquicultura, aí você já está pendendo mais para a parte agrícola, né? E aí fora da zona urbana, ou no máximo ali no perímetro periurbano, agricultura e uma na planta industrial, lá nos distritos industriais. Então, se for de origem doméstica, né, você pode aplicar aí em todos estes. Você pode pegar o esgoto doméstico, devidamente tratado, aplicar para fins urbanos. Esses fins podem ser potáveis ou não potáveis. Aí você pode aplicar esses esgotos domésticos, dado o devido tratamento, para a recreação. E aí essa recreação pode ser a natação, pode ser o esqui aquático, a canoagem, etc. Né? E a pesca. E aí tem aquele pesque pague, né? Você teria coragem de comer esse peixe? Né? Muitas vezes a gente compra aí filé de tilápia aí no atacadão, caro para dedéu o quilo,
Você compra peixe, uma tilápia mais linda do mundo, um bichona do tamanho do mundo lá no... E vai, leva para casa e come. Ele diz, não tenho coragem não. E na verdade nem sabe que às vezes está comendo essa tilápia aí, né, e está sendo feito sem controle, às vezes até com água bruta, cheio de coliforme, etc., contaminada de tudo, e a gente está ingerindo sem saber, né? Então, se nós dermos um tratamento adequado, fizermos o reuso, né, adequado disso, e tivermos um PESC-PAG aí, que faz o reuso da água residuária, bem direitinho, o tratamento controlado, etc., e você vai lá, pesca o peixe e come, qual é o problema? Se você considerar que nós fazemos isso o tempo todo de forma não planejada. Muito bem, então temos aí a recreação e temos também a possibilidade de promover a recarga de aquíferos, né? Nós tratamos o efluente doméstico a um nível avançado, e aí somente assim, após passado por um controle, armazenado em um reservatório, feito o controle, e daí levado até um poço especial chamado poço de injeção, e essa água entra em contato com o aquífero e é diluída na água natural que já está existente lá nos poros, né, do aquífero, ok? Você tem a aquicultura, que é exatamente o que eu acabei de comentar, né? Você tem aí a produção, né, de peixes, de crustáceos, etc., e que depois são vendidos aí para nós no mercado e utilizam muitas vezes água residuária doméstica tratada. Nós temos na agricultura, onde aí você tem um leque de possibilidades, né? A dessedentação de animais pode ser feita, a irrigação de pomares e vinhas, o plantio de culturas forrageiras, né, e de fibras de culturas com sementes aí para poder alimentação de gado, para comer a picanhazinha, a cultura ingerida aí após o processamento, né, e as culturas ingeridas cruas, né, o caso do alface, do coentro, da cebolinha, né, que são culturas ingeridas cruas. Tome cuidado, e aí uma experiência com isso, indireta, eu acho que indireta também, né? Antigamente aqui no mercado, fazia minha feira ali no mercado central de Juazeiro do Norte, né? E eu comprava as folhas de alface. Olha o tamanho das folhas, uma bichona do tamanho do mundo, né? E dizendo que era alface do jardim, não sei o quê. E depois foi descoberto que o pessoal estava pegando clandestinamente a água da última lagoa de estabilização ali do sistema Malvas e sem o conhecimento da CAGES estava irrigando culturas consumidas cruas e vendendo no mercado, né? E aí quantos de nós não adoecemos, né, de alguma doença entérica aí por conta da ingestão desse tipo de alimentos que a gente ingeriu totalmente inconsciente do que estava acontecendo. Observe, aí você diz, professor, mas olha, a gente não faz a lagoa de estabilização, de maturação, não dá 10 a segunda de coliforme, portanto não é seguro para a irrigação consumida crua, não atinge o DALI lá de 10 a menos 6 lá, da OMS 2006, certo, porém tem um detalhe. Como eles estavam fazendo lá, era assim, eles colocaram lá uma canalização de sucção, lá no fundo da lagoa, aí bombeava, escondido, que eles cavaram o dique, esconderam a canalização, botaram de volta tudo no lugar, não sabe? E estavam fazendo o bombeamento não a partir do nível superficial, né? Ou a partir do efluente captado lá na frente, porque você sabe que o efluente de lagoa de estabilização, você viu lá com a professora Yanice, ele é captado lá na frente a partir da parte superior, né? Nós captamos o sobrenadante. Por quê? Porque o lodo de fundo é totalmente contaminado com ovos de elminto, certo? E com outras porcarias mais. Então você tem, veja bem, a captação de mistura, né, de um caldo de cana complicado, cheio de ovo de elminto, né? Você tem a captação dessa água verde, certo? Cheia de ovo de elminto, em cima das folhas de alface, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, sendo vendidas no mercado. Então vamos tomar cuidado relativamente a culturas ingeridas cruas. Vale a pena em casa fazer a lavagem bem abundante, fazer a desinfecção com hipoclorito de sódio,
certo? Coloca lá o tempo de detenção, o tempo de contato de 5 minutos, como é recomendado, né? Em 1 litro de água, lá você coloca a proporçãozinha lá. E tome cuidado, porque a gente infelizmente faz o reuso sem controle, inclusive para culturas ingeridas cruas. Essa é a nossa realidade na nossa região, pelo menos, né? Se é aqui, eu imagino que também em muitas outras regiões do Brasil. E aí você tem, portanto, os esgotos industriais. E aí sim, veja bem, você pode ter a possibilidade de utilizar esgotos do tipo doméstico, certo? Para esgoto industrial é o caso de você fazer, por exemplo, descarga de vaso sanitário. Aí você pega o esgoto lá que é gerado nos banheiros, nos refeitórios, no restaurante, etc. Trata isso e depois adequa e manda para a descarga de vaso sanitário, para a jardinagem, etc. Pode. Mas também você pode ter dos esgotos industriais a reutilização ou no próprio processo ou em outros fins, né? Então tudo isso aí resume os tipos. Então você tem, é uma realidade, a água de reuso é uma realidade e nós já temos aí o reuso para lavagem de calçadas, avenidas, para lavagem de canteiros, de jardins, de avenidas, de praças. Nós temos o reaproveitamento do reuso aí urbano nessas formas e também no meio doméstico, né, através de lavagem de veículos, através de culturas de jardins, né, de cultivares de áreas ajardinadas, a descarga de vasos sanitários, certo, etc. Então nós podemos promover o reuso é uma realidade, utilizado no mundo todo, sendo feito devido controle, sendo realizadas os devidos ajustes da qualidade ao uso pretendido e sendo realizado o controle com responsabilidade, com competência técnica, é sanitariamente seguro, é possível ser feito e é uma alternativa que precisa ser levada em consideração, especialmente em regiões de escassez crítica, como é o caso do Nordeste brasileiro, como é o caso de regiões superpopulosas, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então nós não podemos prescindir de propor com responsabilidade o reuso de águas residuárias para o nosso país. É feito no Brasil já, pouco, mas já e no mundo, muito feito no mundo. Então vamos sim considerar estes diversos tipos de reuso e propor o reuso como uma alternativa sustentável na gestão dos recursos hídricos em nosso país. Grande abraço.